nesta noite, toma, Senhor, esta igreja em tuas mãos, toma esse povo, toma as nossas vidas. Aquele que chegou triste, Senhor, alegra a alma, alegra o coração. Aquele que está sem força, dá força a ele. O que está sem ânimo, dá ânimo, Senhor. Meu Deus, dá um espírito de ousadia, de intrepidez, dá um espírito, Senhor, de alegria, dá um espírito, meu Deus, de ousadia, e cheio da tua graça. Que nesta noite, meu Deus, venha sobre nós o mesmo avivamento que veio sobre a igreja primitiva. Que venha, meu Deus, os dons do Espírito, os frutos do Espírito sobre a igreja. Que o Senhor, meu Deus, nos encoraje nesta noite a permanecer de pé, meu Senhor, fazendo mais e mais o teu querer e a tua vontade. Deus, nessa noite, toca nas enfermidades, toca na alma batida, na alma ferida. Ó meu Senhor, nós clamamos a Ti, que é Deus, e que é fiel, e que é único, e que tem todo o poder nos céus e na terra. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é infinitamente muito mais poderoso para fazer sempre muito mais além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. Meu Senhor, nessa noite, ajuda essa pessoa que acha que não tem mais jeito. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que está sem esperança. Essa pessoa, meu Deus, que tem andado por vários caminhos. Coloca ela no caminho certo. Coloca ela, meu Deus, na tua presença. Pai, nesta noite a tua mão está estendida. Então direciona os nossos passos, direciona as nossas vidas. Entra com providência, repreende as enfermidades, repreende, meu Deus, as dores, os caroços, repreende, meu Deus, tudo que é impossível para nós. Meu Deus, nessa noite fala aos nossos corações, que os teus louvores nessa noite penetrem, meu Deus, em nossa alma, em nosso ser, em nosso intelecto, em nossos corações, e possa nos encher da tua graça. Pai, toma o primeiro, o último lugar, porque tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Assim nós te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e eu quero enaltecer a Deus, porque a gente nunca sabe como Deus pode fazer, né? Eu quero agradecer ao Senhor, porque ontem foi sábado, e aí o meu irmão Samuel, ele está trabalhando com iFood também, né? Ele foi pegar uma entrega. Nessa entrega lá embaixo, na Osório de Paiva, lá perto do quartel, um carro pegou ele. E aí chegou a ligação para nós e tudo, a gente foi lá. E graças a Deus chegamos lá, não foi algo tão grave, para a glória de Deus. E aí, irmãos, a gente estava lá, ele caído no chão lá, o pessoal do quartel tinha atendido ele. E aí a gente começou a conversar, de repentemente, uma jovem, ela surge chorando desesperada, pedindo ajuda, socorro, né? E ela estava numa casa de recuperação, e ela saiu porque ela tinha uma aparência masculina, sendo feminina, e aí foi posta para fora, e chorando, né? E aí ela perguntou, ela pediu para a gente ligar para a casa da mãe dela, tudo, e a gente não conseguiu ligar. Eu perguntei, você mora onde? Ela disse, eu moro no Vicente Pison. E aí, irmãos, para a glória de Deus, eu disse, não se preocupe que vai dar certo. A gente conseguiu ajudar aquela vida, mas também aquela vida era uma vida que o Senhor estava preparando. Ela, no meio daquela Osório, naquela calçada, ela se ajoelhou. Aí o policial era crente, começou a pregar para ela também. Ela se ajoelhou, confessou o nome de Jesus, para a glória de Deus.
a gente trouxe ela até o terminal, colocamos ela no terminal, e eu creio que hoje ela está em casa, e hoje ela deve estar na igreja louvando o nome do Senhor, né? Então, quero agradecer ao Senhor por isso, por tudo que Ele tem feito, amém? O grupo de louvor vai falar, vai adorar o nome do nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O ministério de louvor é fracassado da igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor nessa noite, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia nós estarmos aqui na sua presença, aleluia, que nós venhamos sair daqui cheios, renovados pelo Espírito Santo de Deus, que nessa noite cada mãezinha venha ser abraçada, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor possa realizar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem apresentado ao Senhor, que o Senhor, Ele vinha te entregar em nome de Jesus, aleluia. E mais que tudo, que a nossa oração seja: Senhor, seja o meu guia, Pai. Aleluia. Seja o meu guia em todos os meus caminhos, Pai. Que a tua seja a última palavra, Senhor. Oh Jesus. Oh Jesus.
Jesus. É o Shaddai das nossas vidas, aleluia. O Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Tu és digno de louvor, Senhor. Tu és digno de adoração, Senhor. Nós somos imperfeitos, Pai, mas tu és perfeito, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Amém.
nosso Deus todos os dias. Seja no falar, no agir, isso todo mundo já sabe. Mas muitas das vezes passa desapercebido. Nós pedimos perdão ao Senhor. Passa desapercebido, às vezes é no automático, a gente peca e às vezes a gente diz: o Senhor sabe que a minha carne é fraca. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos servindo um Deus santo, um Deus todo-poderoso. Então que nós não venhamos esquecer de pedir perdão, de pedir para que Ele seja o nosso guia todos os dias, aleluia. E se porventura nós temos andado pelos caminhos da nossa própria vontade, fazendo aquilo que é agradável aos nossos corações, hoje é o dia de nós dizermos: Senhor, não deixa eu mais andar segundo a minha vontade não, Pai. Senhor, eu quero andar segundo a Tua vontade, Senhor. Eu quero agradar o Teu coração no meu caminhar, Senhor.
aqui a presença do Senhor, Deus nosso Pai Todo-Poderoso, nesta noite. E aproveitando que Ele está aqui, nós queremos pedir a Deus que abençoe a cada visitante e a cada mulher guerreira que está aqui nesta noite. Que Deus possa dar muita saúde, muita disposição, muita vitalidade, porque as mulheres trabalham mais do que os homens. E nós sabemos que as mulheres precisam de muita saúde, muita disposição. E só o Senhor, meu Pai, pode dar a elas essa virtude de continuar sendo forte, sendo mulher guerreira, sendo mulher cuidadora dos seus filhos, do seu esposo e de sua casa. Que Deus abençoe a cada uma. E nós somos muito gratos, porque Deus, desde de manhã, que faz prodígio e maravilha. Eu estou me sentindo tão bem, porque hoje duas vidas, duas pessoas, duas jovens senhoras estiveram se batizando nas águas para a remissão dos seus pecados. E a gente fica muito feliz, é muito gratificante a gente saber que tem festa no céu, né? Quando tem duas pessoas que verdadeiramente estão nos caminhos retos do Senhor, e que o Senhor abençoe cada vez mais, dando saúde também e dando fortalecimento espiritual na vida dessas duas jovens que hoje se batizaram nas águas, né? Então nós queremos ser gratos ao Senhor, porque Ele está aqui e está operando aqui nesse lugar. Queria também contar um pequeno testemunho, pequeno, muito grande. A gente ora todo dia pela nossa família, nós devemos orar sempre pela nossa família. E eu oro a Deus pedindo proteção para os meus filhos, para a minha esposa. E todo dia eu oro, porque a Viviane trabalha muito, chega muito tarde em casa, e eu peço a Deus que Deus dê livramento a ela de assalto, da bala perdida, de roubo, né, de furto, e que Deus possa proteger ela para que ela não tenha prejuízo. Ontem, quando ela vinha no ônibus, ela disse sempre o ônibus vem cheio, mas ontem ela pegou o ônibus vazio e ela se sentou lá no banco traseiro, no último banco, e ficou com o celular lá botando mensagem, ouvindo mensagem. E aí, de repente, uma pessoa já de idade, já não era muito novo, pulou a catraca. Quando pulou a catraca, ela guardou o celular, mas o camarada veio lá para onde ela estava, se sentou ao lado dela e disse: passa o celular. Aí quando eu disse passa o celular, ela disse: o quê? Se fez de boca, né? Aí ela, assim, muito nervosa, mas ela deu coragem, pulou por cima da perna dele e foi lá para frente, onde tinha mais gente, né? E o camarada ficou encarando ela, olhando e tal, olhando para ela, mas depois ele desceu e foi embora, né? Então isso é livramento de Deus, porque se a gente ora, Deus é maravilhoso e bom, e Ele escuta nossas orações e faz esses grandes milagres, né? Amém, por Deus? Quem crê nos milagres de Deus? Amém? Eu creio que todo mundo crê, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Vamos orar. Vou louvar só 2 corinhos rapidinho e vou passar a oportunidade para outra pessoa. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Passa no dia e na cabeça dele, Deus e Jesus, a prata derramar.
igreja, vamos trabalhar. Deus de Abraão, glória. Aleluia. Saudamos a igreja, Pai do Senhor. Eu quero que esse dia das mães seja abençoado.
Eita glória. Irmãos, vamos orar ao Senhor pelos dízimos e ofertas da casa do nosso Deus. Vou convidar a missão do pastor Jorge para orar pelas ofertas, adorar o hino das ofertas. Bom, mas pega a tua oferta, o pastor Moisés vai nos ajudar a recolher a tua oferta e apresenta o Senhor. Pode vir, pastor Jorge, orar e adorar o nome do Senhor. Glória a Deus, cumprimento a igreja em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco aqui neste lugar e na nossa casa, com a nossa família. Hoje é dia das mães, que Deus venha carregar tudo nos braços. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para adorar o Senhor pelo que Ele tem feito na nossa vida, dado livramento, curado a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aumentado a nossa fé e multiplicado aquilo na nossa mão que nós achamos que é pouco, e muito mais Ele vai multiplicar. É a nossa fé que Deus tem recebido em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor da glória, pela essa oferta que vai fazer para a tua casa, Senhor da glória. Que a vida de cada um seja cada vez mais abençoada. Aquilo que chega na mão de cada um venha ser multiplicado, meu Pai. Aquele que está desempregado, abra a porta de emprego para cada um, meu Pai. Melhoramento de salário, meu Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos essas vidas que estão aqui, meu Pai, e aquelas que não estão também, Pai. Vem fazer uma mudança na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir o louvor. Glória a Deus. Vai pegar o ritmo logo. Visnota Neto, o anjo da cura. Glória a Deus. O anjo da cura, do milagre, da libertação, encontrou seu endereço, mas antes passou naquele leito de dor e curou. Foi na prisão, entrou na cela e liberou o alvará. Nos becos escuros, onde os drogados se envenenam, o anjo foi lá e agora chegou aqui. O céu se abriu, desceu Shekinah, soprando fogo em cima do altar. A glória de Deus encheu tudo aqui. A igreja flutua, querendo subir. A igreja flutua, querendo subir. Foi na prisão, entrou na cela e liberou o alvará. Nos becos escuros, onde os drogados se envenenam, o anjo foi lá e agora chegou aqui. O céu se abriu, desceu Shekinah, soprando fogo em cima do altar. A glória de Deus encheu tudo aqui. A igreja flutua, querendo subir. A igreja flutua, querendo subir. Glória a Deus. Hoje eu não podia deixar de cantar esse louvor. E a mesa está posta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Veio na igreja.
Eu vou falar para a igreja mais uma vez, porque o dia que eu voltei, talvez alguém podia ter um vírus, e eu tive fora daqui esses dias, um ano, né? O tempo passa tão rápido. Eu falei para o pastor Daniel, daqui uns 15 dias eu estou voltando. E esse 15 dias foi um ano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fiz aquilo que Deus mandou que eu fazer. Por minha vontade eu não tinha feito. Mas quando Deus está diante do negócio, a gente vai e vence qualquer batalha. Porque não é nós que vamos vencer, quem vai vencer é Deus. E como eu fiz, tudo que meu Deus fez, falei, Senhor, e agora, esse tempo tudo, vou voltar para a igreja. Aí ligava para o pastor Moisés, hoje eu vou, amanhã eu vou, e nunca dava certo. Porque as coisas de Deus, tudo tem um tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo que eu fiz, pela misericórdia de Deus, eu venho recebendo bênção até hoje. Eu fiz o motor do carro, eu tinha R$1.000, ele custou R$4.000. Deus abriu uma porta, me chamaram no banco, me ofereceram X para mim, eu fiz aquilo, sobrou dinheiro, e Deus tem trabalhado cada vez mais na minha vida. Vou poder ajudar a casa do Senhor também, até vou pedir meu envelope para se preparar, porque não adianta fé sem obra. Muitas vezes nós não estamos recebendo, nós temos tanta fé, mas a fé sem obra, ela não funciona. Então, aquilo que Deus dá na nossa mão, nós temos que ajudar. Louvado seja o nome do Senhor, que vai ser multiplicado. Muitas vezes a gente fica com dúvida. Sexta-feira eu fui no Detran agora para renovar meu documento. Cheguei lá, dei o documento na mão da mulher, ela deu risada. Categoria B, né, que era caminho dele. Deus me tirou da estrada, porque eu estava nesse trabalho com Deus. Então não tem como você estar viajando com o caminhão e estar numa igreja. Então Deus me deu mais duas profissões: o artesão, que eu trabalho na minha casa, e a venda de fruta. E ainda me deu a profissão de pedreiro também, que eu trabalho e faço uns bicos. Aí Deus dá para você escolher. Está aí, ó, na tua mão, escolhe qual. E onde eu fui no Detran, cheguei lá, a mulher olhou e deu risada. Puxa vida, 5 anos que você não renova sua carteira? Eu falei, 5 anos. Nunca te pegaram? Eu falei, pegaram muitas vezes. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Guarda até chegou a me dar dinheiro para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vida minha aqui para o Ceará foi de Deus, não foi por minha vontade. Eu queria estar lá em Minas Gerais vendendo meus queijos lá. Mas Deus tinha um propósito aqui na minha vida. Então, se o propósito de Deus ainda não chegou na tua vida, não se apavore, não se entristece, porque Deus, a promessa dele não falha. Então, temos que seguir de cabeça erguida, não podemos murmurar, porque murmuração afasta nós de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos tendo confiança naquilo que Deus tem para nós. E eu fui no Detran, cheguei lá e falei, meu Jesus, olhei o preço que tem que pagar, aqui o senhor não vai pagar nada e nem vai fazer nada. Aí fui lá, me ajeitei, olha que eu vou sair do Detran. Deus, ele te apresenta na frente do quarteirão. Umas 5, 6 pessoas vieram me abraçar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não conheço ninguém. Pela glória de Deus. Aí veio um homem que trabalha 30 anos. O que está acontecendo com o Senhor é Deus que está fazendo, porque Ele faz isso na minha vida. Então sempre tem uma pessoa que é cristão para confirmar aquilo que as pessoas ficam em dúvida. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos erguer nossa cabeça, não vamos abaixar nossa cabeça. Vamos lutar, porque quem luta para nós são Deus. Às vezes a gente está doente, ali é um propósito de Deus, para a gente às vezes até pensar mais no nome dele. Porque quando nós às vezes estamos com saúde, é aquela correria. Esquecemos de agradecer muitas vezes Deus. Então tem hora que nós vamos para a enfermidade, mas aquilo é passativo, até a hora que Deus permanece. Quem que permanece? Aquilo vai ser curado. Várias pessoas aqui, quando eu cheguei, estavam doentes. E Deus me falou, eu vou descer a cura. E vai descer, o que ainda não está, Deus vai curar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade. E cada vez a gente vai dando testemunha, mostrando o que Deus é na nossa vida. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2.
Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. Quero abraçar, irmãos, a todos os visitantes. Sintam-se todos abraçados no nome de Jesus. Êxodo, capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram? Segundo livro da Bíblia Sagrada, que diz assim: Êxodo, capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma mulher de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar, irmãos, ô glória. Irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco de um personagem que não aparece aqui no texto do capítulo 2 de Êxodo, mas que ela é muito presente. Aqui, irmãos, se a gente fosse fazer análise do texto, aqui o sujeito está oculto e indeterminado, porém está presente. E nesta noite, quem é o sujeito oculto? Uma mulher por nome Joquebede. Quem é esta mulher Joquebede, irmão? É uma filha da tribo de Levi, uma mulher que casou com seu sobrinho, porque antes da Torá ela ser colocada em prática, naquela época, no começo de tudo, havia esse tipo de relacionamento. Depois que a Torá é a lei, depois que a lei entra em vigor, aí já não mais era permitido esse tipo de relacionamento. Mas antes da Torá, Joquebede, ela vai e casa-se com Arão, que é seu sobrinho. E aí, irmãos, a Bíblia diz que esta mulher, ela vai passar a dar luz a 3 grandes profetas, a 3 grandes homens e mulheres de Deus, Moisés, Arão, sacerdote, e também a Miriam. Então nós sabemos que foi um período não muito fácil. Por quê? Porque até então, possivelmente depois da morte de Jacó, e depois da morte de José, levantou-se outros faraós. E nesta época aqui, havia levantado-se um novo faraó. E esse novo faraó, ele vendo a promessa de Deus na vida da nação de Israel,
ele vai implantar algo, irmão. Faraó estava vendo que o povo de Deus era como a areia do mar. Quanto mais tirava, mais se multiplicava. E ele imaginou, e ele disse: olha, precisamos barrar, né, este nascimento. Havia uma diferença muito grande entre as mulheres hebreias e entre as mulheres egípcias. Umas, irmão, né? Ainda hoje você percebe que tem mulheres que é mais fácil de dar luz um filho. Ela está grávida da noite pro dia, puf, teve um menino, sentiu dor? Não, senti não. Outra já acaba sofrendo, né? Então, havia essa diferença. As mulheres hebreias, elas tinham mais vigor neste sentido. E aí Faraó, sabendo disso, ele vai chamar 2 parteiras, e dentro dessas parteiras, ele vai baixar um decreto, irmão. Qual é o decreto que ele vai baixar? Olha, que a partir de então, todas vocês que forem auxiliar no parto e o nascimento for um menino, eu quero que vocês matem ele. Só apenas mulher fêmea pode nascer. Era a maneira que Faraó havia encontrado de barrar a promessa de Deus na nação de Israel. Só, irmãos, existe um detalhe que nós não sabemos, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Existem coisas que nós não vamos entender. Eu estava lendo a palavra do Senhor ontem e eu levantei um questionamento com ele. Eu disse: Deus, por que o Senhor escolheu Salomão para a promessa de Davi, já que Davi tinha tantos outros filhos? Por que não foi Adonias? Por que não foi Absalão? Por que não foi os outros? Foi Salomão para construir o templo, né? Eu ainda não achei essa resposta, estou buscando ela, mas estou aqui dizendo que são algo que existe coisas que a gente não entende agora, vamos entender depois, buscar essas respostas com o Senhor. E aí algo que o adversário não sabe é que a promessa de Deus, irmão, ela nunca vai ser barrada na minha e na sua vida. Glória a Deus. Porque Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 11, verso 1, ele vai dizer o quê? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias aquela mulher lançou Moisés. Porque diante de uma situação difícil, esta mulher Joquebede, mãe, possivelmente aqui havia acabado de perder o seu marido, ela vai dar à luz, vai ter que criá-los. E aqui, irmãos, é onde entra o diferencial de uma verdadeira mãe, de uma verdadeira mulher. E aqui eu abro novamente um parêntese, irmão. Desde quinta-feira eu venho dizendo isso. Pastora Raquel, no último Gideão, ela denunciou abuso no casamento no meio cristão. Isto dá uma polêmica muito grande, porque a mãe, ela muitas das vezes ela dorme sem comer, mas não deixa o seu filho sem comida. A mãe muitas das vezes tira da onde não tem, mas ela dá. Por exemplo, 82, 89, irmão, minha casa era uma casa de 9 meninos. Tinha dia que a nossa janta era farinha com açúcar, mas a nossa mãe dava ali, ou então ela pegava aquele caldozinho de feijão, pegava a farinha, amassava na mão, fazia o pé de moleque e dava para a gente comer, porque não tinha o que comer. E muitas das vezes ela estava sem comer. Aqui é o diferencial. Aí você vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que no rol
da galeria da fé está quem? Joquebede. Porque esta mulher já vem no entendimento de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela já vem vendo a fé e a obra que Deus tem com os patriarcas. Irmão, não basta você ser mais um ser humano. Você precisa ser o diferencial. Tem tantas Thaís, tem tantos Daniel, tem tantos Renato, tem. Mas Daniel Furtado da Costa, Thaís Moreira Pereira, Renato da Silva, Agostinho, só existe um. Então nós não precisamos ser mais um ser humano, mas sim um ser humano, aquele que faz a diferença. E aqui eu faço uma alegoria, ou então nem uma alegoria, uma comparação, onde eu me lembro aqui, não sabe de quem? De Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que Deus vai pegar uma judia da cidade de Nazaré, aonde aquela mulher, ela era uma mulher virgem, uma mulher separada, mas também uma mulher que ela é temente ao Senhor, porque o Espírito de Deus visitou ela. Em primeiro lugar, irmão, quando o Espírito de Deus visita Maria, segundo a tradição judaica, aquela mulher, ela era virgem, ela não era casada, e o Espírito de Deus se revelou para ela e disse: mulher, o meu Senhor achou virtude em você, e Ele manda te dizer que Ele vai cumprir a promessa dele no seu ventre, na sua vida. E ela vai dizer: mas como pode? Eu não sou casada. Ora, irmão, pela tradição judaica, se a mulher engravidasse sem ser casada, ela automaticamente, instantaneamente, ela seria apedrejada em praça pública, porque seria acusada de um adultério, de uma fornicação, de algo que não fez. E ela se espantou no começo quando recebeu a mensagem do anjo Gabriel, mas o mesmo anjo que visitou Maria foi o mesmo anjo que visitou José e disse: José, eu quero te dizer uma coisa, tu vai esperar mais um pouquinho, mas tu vai ter também que segurar a peteca, porque eu estou preparando Maria para ser a mãe do Salvador, e tu vai ter que receber ela como esposa. Irmão, aquela mulher, ela não hesitou em doar o seu ventre para receber a semente do Espírito Santo. Mulher como Maria, ela é a única ser vivente na Bíblia que engravidou sem ter uma relação sexual com alguém. Quem pôs a semente no ventre de Maria foi o próprio Deus que a pôs. Foi o próprio Deus que colocou. E aquela mulher abraçou a causa, aquela mulher abraçou a obra, aquela mulher abraçou o chamado, aquela mulher abraçou a missão. É tanto que Herodes depois vai baixar um decreto também e dizer: olha, eu quero que todos os homens, filho homem, filho macho que nascer, vocês matem. E naquela época era diferente, irmão. Os soldados romanos chegavam, eles não matavam assim não, né? Segundo alguns historiadores dizem que os soldados romanos chegavam, pegavam a espada dele, colocava a ponta para cima, jogava o menino no ar e aparava eles na ponta da espada. Mas Maria, cheia da virtude, bem-aventurada, agraciada, o Espírito de Deus disse para ela: mulher, é hora de tu se refugiar, é hora de tu fugir para o Egito. Aí sai ela e José, irmão, carregando o menino. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se tem algo na terra que a gente nunca vai entender, é o amor de uma mãe, porque ela defende os seus filhos como uma leoa. Mas nessa noite, o que eu quero dizer para você é que, em primeiro lugar, precisamos ter a fé de Joquebede, a atitude, a coragem de Maria, para dizer: Senhor, age o que eu ver, eu vou continuar defendendo a minha casa, os meus filhos, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus. Mãe não abandona, irmão. Mãe não despreza, mãe não deixa o léu.
sei. Mas a Bíblia diz que ela durante 3 meses, irmão, ela conseguiu calar, conseguiu esconder Moisés, até o ponto de o Senhor dar a ela um discernimento. Irmãos, a vida cobra de nós tudo aquilo que a gente faz. Há uma lei que eu e você não iremos escapar, independente de ser cristão, de não ser cristão, de crer em Deus e não crer, de fazer ou não fazer. Nenhum de nós, irmão, escaparemos da lei da semeadura, porque o que o homem planta, o homem vai colher. E se você não colher, a sua geração colhe, os seus filhos colhem. Você está plantando o que para o Senhor? Joquebede plantou fé, Joquebede plantou esperança, Joquebede plantou milagre, Joquebede criou o libertador da nação de Israel. Maria, a judia, criou o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, dizendo: haja o que houver, pode me matar, mas eu vou continuar protegendo os meus. Vou continuar protegendo a minha casa, os meus filhos. Esta mulher pegou aquele menino durante 3 meses, o conservou, o guardou, o protegeu, mas chegou um momento que os guardas estavam andando de casa em casa e não podia mais. E agora o que vou fazer? Monta uma caixa. Ai, irmão, é aqui onde está. Se não você perceber o texto, o projeto de Deus, a obra de Deus, irmão, é linda, é magnífica. Ela botou o menino dentro de uma caixa de junco, botou no rio, e a Bíblia diz que a filha de Faraó era estéril, não podia dar luz, não podia ser mãe. Mas um dia ela desejava, ela almejava ter um filho, e ela, naquele dia ela sentiu vontade de se banhar nas águas do rio, irmão. Aí a Bíblia diz que a menina, Miriam, já mais velha, ajuda a mãe, coloca o filho dentro da caixa e lança sobre as águas. Aí Miriam sai acompanhando, irmão, o rio levando, e Miriam andando pelas bordas do rio e olhando. Quando a filha de Faraó está tomando banho, que vê aquela caixa, ela pega, e puxa, e quando olha é uma criança ali dentro. Aí a irmã dele encosta perto dela e diz: olha, eu vou chamar uma ama, uma criada, para cuidar desse menino, porque a filha de Faraó, os peitos não estão cheios, não tem leite, não consegue criar. Mas Joquebede não, acabou de dar luz a um filho, os peitos estão cheios, tem leite. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é perfeito, não é imperfeito. O que Deus faz é lindo, é maravilhoso, era só temporário, tirou, mas vai voltar para os braços da mãe, oh glória. Você está entendendo o que Deus faz, irmão? Deus criou uma situação, Deus criou uma estratégia. Havia um decreto de morte, eu vou tirar, mas é necessário eu tirar, mas depois eu vou devolver. Aí Joquebede vai lá, se apresenta a ela, e ela diz assim: eu vou pagar o teu salário. Irmão, tudo que você faz para os seus filhos, a Bíblia diz que o Senhor vai recompensar cada vez mais. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 127, verso 3, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Os teus filhos são a herança do Senhor. Os teus filhos são carne da tua carne, sangue do teu sangue. Os teus filhos saíram de você. Então ame mais, escute mais eles, abrace mais, ouça mais, cuide mais, proteja mais. Às vezes a gente vive achando, não, está aí. Quantas das mães, às vezes eu vejo por aí, irmão, tem seus filhos, deixam ao léu por aí afora, desprotegido,
tia, tem hora que o filho não quer o primo, não quer a prima, tem hora que o filho quer o colo da mãe, porque ele sabe que no colo da mãe ele encontra proteção, ele encontra cuidado. Aleluia. E até os 12 anos Maria ia lá e cuidava de Jesus. Até os 3 meses Joquebede estava lá cuidando. Aquela mulher enfrentou tudo. Eu sei que nos dias de hoje também é muito difícil, irmão, às vezes ser mãe solteira, é muito difícil ser mãe, né, para criar filho só. Mas eu quero dizer uma coisa, que não há preço que pague quando nós confiamos no Senhor. Deus tem um projeto, uma estratégia para dizer: ei, assim como eu fui com Joquebede, eu serei com você, darei estratégia, darei condição e te ajudarei. Sabe por quê? Porque se Deus deu, Ele sabe qual é o projeto que Ele deu. Glória a Deus. Deus deu Moisés porque Ele tinha um projeto, irmão. Deus deu Moisés porque ele tinha uma obra. Qual era a obra de Deus na vida de Moisés? Ser o libertador da nação de Israel. Imagina só, daqui a 18 anos tu olhar para o teu filho e ele chegar e dizer: mamãe, está aqui um presente, um carro. Mamãe, está aqui um presente, a tua casa. Mamãe, está aqui um presente, aquilo que tu tanto almejou durante tua vida, que tu não conseguiu, mas eu consegui e estou te dando. Irmão, não há preço que pague, hein? Então Joquebede, mesmo sem saber, estava lançando o pão sobre as águas. Eu quero te dizer uma coisa hoje: lança o pão, lança a fé, lança o amor, lança o afeto, lança o carinho, lança o cuidado, lança essa esperança em Cristo, porque amanhã você vai colher tudo isso para o louvor da glória de Deus. Glória a Deus. Porque tudo que a gente faz, irmão, vai ser retribuído. A Bíblia diz que há uma recompensa para as nossas obras, há uma recompensa para aquilo que nós executamos, para aquilo que nós fazemos. Há uma recompensa do Senhor. E o que o Senhor quer nessa noite, muitas das vezes, é interromper o decreto de morte e dizer: ei, há uma esperança para o teu filho. Que às vezes tem mãe que olha para o filho e diz assim: não há mais esperança, não há mais jeito. Aquela jovem ontem, irmão, parecia um homenzinho, só tinha, nem dente na boca tinha. Quando ela sorria, os 2 dentezinhos podres, quebrado, franzina, magrinha, morando no Vicente Pison, longe. Tudo que ela olhou chorando, ela dizia: eu só quero que vocês me ajudem, e que eu estou com fome. Quando a gente ajudou ela, irmão, a primeira atitude dela, ela correu para cima de mim e disse: eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: pode. Quando ela me abraçou, eu senti que ela sentiu segurança no abraço. Porque às vezes tudo que a gente quer, muitas das vezes essa segurança da mãe, do pai, como já foi dito aqui hoje pelo pastor Moisés, às vezes o pai, ele cuida, ele trata, ele cria, mas, irmão, nunca é igual a mãe. Nunca é igual a mãe. Imagina só o que Joquebede, o risco que ela correu. Às vezes há um decreto de morte contra um filho nosso, contra a nossa casa. O Senhor está dizendo assim: ei, te coloca de joelho em oração na madrugada por ele. Ora por ele, apresenta ele ao Senhor. Ei, às vezes, irmão, Deus está livrando a nossa casa enquanto nós estamos orando aqui. Porque se há uma promessa que eu e você, nós temos que nos agarrar e não largar ela, é a de Atos 16, 21 ao 25, até o 31. Quando
Paulo e Silas terminam de sair do projeto e do propósito daquela prisão, quando no verso 31 Paulo vai dizer para aquele carcereiro dizer: ei, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. O projeto de Deus para a tua casa é salvação e vida eterna para a glória do nome de Jesus. Então não deixe o diabo interromper, irmão. Não deixe o diabo atrapalhar o projeto. Havia um decreto de morte. Eu preciso parar. Não pode mais nascer menino homem, porque esse povo é igual a areia do mar. Quanto mais a gente luta, mais se multiplica ele. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo muitas das vezes faz de tudo para barrar a promessa de Deus na minha tua vida, na minha tua casa. Mas quando Deus escolhe, irmão, está escolhido e decretado. Então, pelo precioso sangue de Jesus, a minha casa, a tua casa estará sempre debaixo da cobertura do Altíssimo, porque é Ele quem guarda a nossa casa. Como diz o salmista no Salmo 121, verso 8, ele diz: Ele que guarda a nossa entrada e Ele que guarda a nossa saída. Oh, glória! Joquebede entrou para o hall da galeria da fé. Irmão, tem uma coisa que a gente pobre pode fazer. E João escreve Apocalipse dizendo que quando nós formos sepultados, João diz que as nossas obras nos acompanharão. Então você não pode ter dinheiro, mas as suas obras podem lhe acompanhar. Quando o caixão descer, alguém dizia assim: aí vai uma verdadeira mulher de Deus, aí vai um verdadeiro homem de Deus, aí vai alguém que lutou pela vida, aí vai alguém que abraçou, aí vai alguém que sempre fez o bem, aí vai alguém que ajudou o necessitado, aí vai alguém que fez isso. Então, irmão, não abandona teu filho, não exclua ele, não diga mal palavra, ei, não, mas chama ele para debaixo dos teus braços. Faz como o Senhor, assim como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, coloca o teu filho debaixo do teu joelho, porque há promessa sim de Deus para a tua casa, em dizer: ei, eu tenho Moisés para levantar na terra. Você ainda será pai e mãe de um grande pregador, de um grande profeta, de um grande levita, de um grande homem de Deus na terra. Não importa se ele está te dando trabalho ou não, irmão. Eu sei que não é fácil não estar dando trabalho, mas o importante é: compra briga por Moisés, compra briga por Arão, compra briga por Miriam, irmão, compra briga pelo teu filho. Certo dia eu vi uma senhora, até uma reportagem, que tinha matado o filho dela, e ela chegou naquela reportagem e disse: olha, isso tudo aqui é resultado da desobediência, isso é resultado de não ouvir, de não escutar, de não parar. Mas nessa noite a minha, a tua história pode ser diferente, irmão. Pastor, e como vai ser diferente? Compra a briga com o inferno através da oração, através do joelho no chão, através da consagração, através da busca, através do choro. E diga: Deus, aquilo que o Senhor pôs no meu ventre saiu. Se for para devolver, eu vou devolver para o Senhor, porque é dele. Não vou devolver para o homem da terra, não vou devolver para o diabo, vou devolver para o Senhor. Glória a Deus. Então essa grande mulher, Joquebede, irmão, enfrentou tudo, manteve a fé, a confiança, a esperança. E a Bíblia diz que os olhos dela viu as promessas do Senhor acontecendo na vida de Moisés. Eu tenho certeza que
que na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, antes da gente descer a sepultura, a gente vai ver os nossos filhos servindo ao Senhor de todo o coração, irmão. Porque a Bíblia diz, o profeta Isaías diz assim, ó, Deus fez a promessa, quem invalidará? Aí ele diz, ninguém vai invalidar a promessa de Deus na minha e na tua vida, glória. Que maravilha, irmão, que coisa gostosa. Lança nessa noite o teu pão sobre as águas, lança a fé. Pastor, está tão difícil. Pastor, está impossível. Não, irmão. Joquebede lutou. Aquela mulher escondeu aquele menino dentro de uma gruta, tampou a boca, não deixou gritar, porque é menino novo, irmão. Quando abre a boca, ela não é. É um berro, né? Como foi que aquela mulher fez para sustentar 3 meses sendo soldado, não ouviu o grito do menino? Sabe por quê? Porque, irmão, o maior projeto do diabo é querer matar a tua semente. Lembra lá do começo, que foi o que o Senhor disse? Ele disse o que para Adão e Eva? Do suor do teu rosto vai comer, mas da tua semente vai sair um, e é ele que vai pisar a cabeça da serpente, e vai esmagar e vai dar vitória. E ele saiu da onde? De uma judia, da cidade de Nazaré, da onde ninguém dava nada, irmão. Pode, né? A Bíblia diz assim, alinhados, pode porventura, lá na passagem de Natanael, ele, quando Jesus vê Natanael debaixo daquela figueira, ele diz, de onde esse homem lá de Nazaré diz, pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? Ei, as promessas vêm da onde a gente menos espera, irmão. Da onde ninguém dá nada por ninguém, da onde ninguém acredita, mas é da onde o Senhor faz a promessa. Então nessa noite, a cada Joquebede, continue com fé, não desista. Tem hora, momento que parece que o barco vai naufragar, apenas parece, porque o Senhor é quem é o piloto do barco, irmão, e Ele vai te ajudar. Então restitua o tempo. Se você não tem dado atenção aos seus filhos, dê. Se você não tem abraçado, abrace. Se você não tem ajudado, ajude. Se você não tem sido aquela mãe presente, seja. Por quê, irmão? Porque hoje, se eu disser assim, qual seria o seu sonho? Talvez o sonho de muitas mães aqui hoje seria dar um abraço no seu filho. E o tempo é precioso, porque o tempo ele não volta. Hoje é único, ele não volta mais. Então, abrace como se fosse o último dia. Viva como se fosse o último dia. E esteja presente na vida dele, como se fosse o último dia. Mas seja como Joquebede, seja como Maria, seja como ali Abigail, seja como Naomi, sejam mulheres que não desistiram, que não fraquejaram. Aquela mulher foi até a crucificação, vendo seu filho pendurado, mas ela estava lá, suportando de pé. Ei, sabe qual é o maior resultado da vida de um filho? É quando ele vê a sua mãe acompanhando ele desde o nascimento até a sua formatura e até a criação da sua família. Sabe por quê, irmão? Porque se você soubesse o valor que tem a bênção de um pai e de uma mãe, você entenderia muito melhor. E você vai entender o valor de uma bênção de um pai na história de Jacó. Lembra quando Jacó abençoou? Na verdade, tudo começa com Isaac. Lembra quando Isaac abençoou Jacó? Esaú se sentiu, porque Esaú sabia que a bênção do pai era muito importante para Israel, irmão. Então, quando
quando você abençoa o seu filho, você está abrindo caminhos, portas de bênção para a vida dele. Não é você chamar o menino de danado, não é você amaldiçoar. Tem hora que uns fazem umas coisas que dá vontade de você ir lá e pá. Mas irmão, abençoe, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, Joquebede, te levanta. Deus é com você. Deus é na tua vida. Deus vai te dar força. Amém, igreja? Então, que esta palavra fique ao seu coração nesse dia das mães, que você é uma mulher guerreira. Todos nós enfrentamos lutas e dias difíceis, mas se você está de pé, é porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Pode ter certeza que Deus não tem colocado do seu lado alguém muito importante. Pode ter certeza que Deus não vai lhe desamparar. Deus não desamparou Joquebede, mas Deus foi com ela em tudo. Deus não vai lhe desamparar. Deus vai lhe direcionar, Deus vai lhe posicionar, Deus vai lhe dar discernimento, Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe guiar, Deus vai te instruir, mas Deus não vai te abandonar, irmão. Sabe por quê? Porque pode ter certeza que você hoje é um orgulho dos seus filhos. Você hoje é a pessoa mais importante que eles estão confiando em a vida deles. Então que o Senhor te dê a graça, que o Senhor te dê a força, que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te mantenha de pé, Joquebede, e que lá na galeria da fé, quando a gente chegar lá, o Senhor diga: ei, esta mãe é aquela que suportou tudo, mas que apresentou Samuel na casa do Senhor. Oh glória! Lembra de Ana? Ana suportou tudo, foi tida até como embriagada, mas depois, quando ela chega para o sacerdote, lembra? Quando o Senhor pensava que eu estava embriagada, não, eu estava angustiada, chorando na presença do meu Senhor, mas eu estou de volta para me apresentar Samuel ao Senhor, para que ele possa ser um servo do nosso Deus. Oh glória! Deus, irmão, tem um projeto lindo com a tua família. Deus tem um projeto lindo com a tua casa. Então só navega no oceano do Espírito e deixa Deus fazer a promessa dele acontecer. Somente aguarda as obras do Senhor acontecer na sua casa, porque vai acontecer no tempo do Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Como disse o pastor Moisés, desde as primeiras horas desse domingo, irmãos, hoje debaixo de chuva, saímos, fomos ali, batizamos 2 vidas, estamos agora nesta noite participando desse culto, e que o Senhor é bom. Ora ao Senhor, peça a Ele força, diga: Senhor, eu estou como Joquebede. Há um decreto, há uma luta, há uma dificuldade. Nesse momento eu não estou sabendo me posicionar, nesse momento eu não estou conseguindo raciocinar, nesse momento eu não estou conseguindo pensar, nesse momento eu não estou conseguindo resolver essa luta, mas eu vim à tua casa buscar direção. E o Senhor está me direcionando, ser como Joquebede, mulher de fé, de garra, de fibra, para que eu possa me manter de pé. Ora comigo. Deus, está aqui, Senhor, toda a tua igreja. Senhor, faz de nós uma Joquebede, faz de nós uma Maria. Dá gente, Senhor, a força necessária do teu Espírito. A luta, meu Deus, é travada, o negócio é espinhoso, tem dia que dói demais, Senhor. Mas dá fé a Joquebede, dá direção. Estamos lançando pão hoje sobre as águas. Moisés
Moisés foi naquelas águas, mas ele voltou para os braços da mãe. Estamos lançando diante do Senhor as nossas dificuldades, para que possamos encontrar diante do Senhor as nossas respostas. Oh Deus, ajuda cada mãe agora, cada filho, cada filha. Senhor, em nome de Jesus, desde já eu te apresento esta ceia, o pão, o vinho. Oh meu Deus, que esses elementos percam agora todos os tributos da terra. Que esses elementos agora, Senhor, passem a ser consagrados ao Senhor. Deus, eu apresento o pão e eu apresento o vinho, Senhor. Que a partir de agora passe a simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Ó Deus, perdoa agora todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Perdoa agora todas as nossas transgressões. Espírito Santo, eu quero te pedir no nome de Jesus, abençoa, Deus, da graça, da virtude a cada um. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Irmãos, todas as pessoas que são batizadas nas águas, que acabou de fazer a sua reflexão com o Senhor, a sua oração de reconciliação, de perdão, você é livre para ceiar nessa noite. Queria convidar a irmã Tânia para adorar aqui com a gente o hino da ceia, enquanto vou pedir o pastor Moisés e o pastor Jorge para servirem a ceia. Glória a Deus. Você vai pegando sua ceia, irmão. Aleluia, glória, aleluia. Louvado seja Deus. Cristo já nos preparou, o anjo que nos comprou, e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná, de graça Deus nos dá, levantando sua alma saciar.
Aleluia. Deixa os irmãos pegarem as cervejas. Levanta a mão para cima, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, levante o cálice para cima, presente a ele. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Toma o cálice com o teu irmão e diga para ele: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Você é livre para cear nesta noite. Oh, poderoso Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo. Deus, obrigado, meu Deus. Osana, Osana, nas alturas. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A tua morte, meu Deus, trouxe vida eterna. A tua morte trouxe salvação. A tua morte nos resgatou de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Deus, obrigado pela tua morte, mas também muito obrigado, meu Deus, pela tua ressurreição. E hoje o Senhor vive e está no nosso meio. Glória. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos, meu Senhor. Se existe Joquebede, se existe Maria, se existe José, se existe Pedro, Tiago, João, é porque o Senhor morreu naquela cruz. Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado. Gratidão ao Senhor nessa noite. Obrigado porque não há preço que pague este momento, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, glória. Davi, para vir aqui à frente, eles e as suas esposas. Mas também quero pedir a você, me lance nos pés do Senhor essa semana, irmão. Essa semana eu tenho um compromisso, sexta-feira, estarem pregando fora, dia 15, 23, é 15, 23 e 30, né? 15, 23 e 30, irmão. Me lance nos pés do Senhor. Ele me dá graça e sabedoria. E aí eu quero convidar o irmão Davi, a sua esposa Lili, irmão Luciano, a sua esposa Tânia, para se fazer presente, irmãos. Como havia falado, hoje a gente vai fazer a consagração dos irmãos. E o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, não que os outros não façam, não sejam, mas nos últimos tempos, esses irmãos que aqui estão, né, são pessoas que na obra do Senhor têm procurado apresentar-se, como o texto está falando, obreiros aprovados, né, são participativos nas obras, cultos campais, evangelização, visitem lá, oração, tudo, né? E a palavra do Senhor diz que da honra a quem merece honra,
Então eu creio que não é algo de mim, porque eu mandei, na verdade eu não mandei, eu pedi que eles orassem durante 3 meses. Nesses 3 meses, né, eles disseram que não viam nenhum tipo de problema. Amém, igreja? Então, a partir de hoje, irmão Davi, irmão Luciano já é consagrado. A gente está reconhecendo já o chamado do Senhor na vida dele, né? Ele já é diácono da casa do Senhor. O irmão Davi hoje passa a ser obreiro, essa sua família, sua esposa, tá certo? Vou pedir os irmãos para se ajoelharem para a gente aqui derramar um pouquinho do óleo do azeite sobre a vida deles. Na igreja, eu vou pedir para você se colocar de pé, estender suas mãos em prol da vida dos irmãos, certo? Querido Deus, amado Senhor da glória, Pai, eu te apresento o óleo da unção, aquele que tua palavra diz que através da fé passa seu óleo para ungir os doentes, os enfermos, e também para unção e consagração dos teus filhos. Pai, nessa noite eu apresento a vida do soldado do Ceudo, e aqui, Senhor, no nome de Jesus, eu derramo óleo sobre a sua cabeça, reconhecendo o teu chamado, Senhor, a tua obra na vida dele. Pai, na vida do soldado Davi, a partir de hoje também eu consagro como obreiro da tua casa, Senhor. Derrama um óleo sobre a sua cabeça, e que a partir de hoje o teu Espírito Santo prepare e cinge os lombos deles, meu Deus, dando-lhe força, garra, coragem, como o Senhor tem feito nos últimos tempos e nos últimos dias. Meu Deus, as suas ajudadoras, as suas esposas que andam lado a lado, estão lado a lado, o Senhor deles, que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor, que teus filhos tenham a ousadia e a intrepidez do Espírito, Deus, para ajudar a tua obra na terra, em particular, Senhor, esta célula chamado, meu Deus, Igreja Pentecostal, Senhor, Justiça Nossa, meu Deus, que eles possam trazer, Senhor, mais e mais contribuição, ideias, meu Senhor, para a tua obra e para a tua casa. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por cada mamãe, por cada papai, por cada visitante que veio aqui. Deus, então, assim, Senhor, te peço, leva cada um de nós, teus filhos, que a partir de agora estão, meu Deus, consagrados no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Deus, leva toda a tua igreja em paz, em segurança, livra do mal, da bala perdida, do assalto, livra, Senhor, das mazelas do inferno. Deus, prepara uma semana abençoada, prepara uma semana de bênção, de alegria, de paz, de felicidade e de prosperidade para todos nós, no nome de Jesus. Ó Deus, como ministro da tua palavra, eu ministro, Senhor, a bênção do Senhor, que o amor de Deus, a graça do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre, e que crê diz amém. Vai na paz, fica na paz. Parabenizo os irmãos nessa noite em nome de Jesus, para a glória de Deus.